Muito bem, pessoal. Nós falamos há pouco aí sobre o princípio da autotutela, um princípio bem importante aí para fins de prova, né? Talvez dos mais importantes que nós estamos falando aqui nesses últimos blocos. Mas agora a gente segue adiante com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, pessoal, eles realmente estão no sangue, né? E aqui é só importante a gente perceber que o contraditório e a ampla defesa, eles não são obrigatórios apenas nos processos judiciais. Em processos administrativos também, amigos. Em processos administrativos que tenham por objetivo punir alguém, ou processos administrativos em que exista uma disputa, né, de uma pessoa com outra, em que existam litigantes, é obrigatória a concessão do contraditório e da ampla defesa. Tá? Tanto é que o artigo 5º da Constituição Federal diz claramente que aos litigantes, seja no processo judicial, seja no administrativo, que é o nosso interesse aqui, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tá? E o objetivo aqui do contraditório e da ampla defesa é realmente permitir que aquela pessoa que está sendo acusada, por exemplo, é um servidor público acusado de improbidade administrativa, é uma pessoa que está sendo acusada de furar o sinal vermelho, né, que ela tem uma oportunidade, que ela tem uma chance de trazer ali a sua versão da história, a sua versão dos fatos. Tá? Então ela poderá contradizer a versão da administração pública, né? Daí o nome contraditório, e ela vai trazer ali uma série de provas, né? Ela vai se utilizar de uma série de meios para promover essa sua defesa. Né? Então, contraditório e ampla defesa, eles são realmente observados também dentro aqui do direito administrativo. Seguindo adiante, nós temos os princípios da presunção da legitimidade, da legalidade e da veracidade. Esse é um tema que é muito comentado dentro de atos administrativos, tá? E basicamente nós temos aqui que quando a administração pública pratica um ato, considera-se, presume-se que aquele ato foi praticado em total acordo com a lei. Belezinha? E se ele foi praticado de acordo com a lei, ele precisa ser cumprido, ele precisa ser respeitado. Poxa, Daldi, mas eu acho, né? Outro dia chegou aqui para mim a notificação de uma multa, né? Chegou aqui para mim um ato praticado pela administração e eu suspeito que este ato seja ilegal. Eu tenho fundadas dúvidas quanto à legalidade daquele ato. Pessoal, não bastam suas dúvidas, não basta esse receio de que o ato é ilegal. Por quê? Eu vou, receio por receio, prevalece esta presunção que milita em favor do ato administrativo. Eu vou considerar de antemão, eu vou presumir que ele foi praticado de acordo com a lei. Tá? E que ele, inclusive, ele foi baseado em fatos verídicos, em fatos verdadeiros. Essa presunção é uma presunção relativa, legal? É uma presunção chamada de iuris tanto, que ela admite prova em contrário. Bem, mas não é uma mera suposição, né? Não é um mero achismo para que seja desconstituída essa presunção, aí você vai ter que se manifestar em um processo administrativo, em um processo judicial, traz provas, né? E aí você vai comprovar, vai demonstrar por A mais B que aquele ato ele é ilegal, que aquele ato é baseado em fatos falsos, em fatos que não são verdadeiros. Legal? Então é possível desconstituir essa presunção, tá? Mas isso vai exigir um reconhecimento formal pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Tá bem? Seguindo adiante, pessoal, nós temos o princípio da segurança jurídica, tá? O princípio da segurança jurídica, ele também é bem importante para fim de prova. Ele, muito embora não esteja expresso no 37 caput da Constituição, ele é reconhecido, né? Ele está expresso em outros pontos da Constituição Federal e ele acaba sendo inferido, reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência. E o grande objetivo da segurança jurídica, amigos, é estabilizar as relações jurídicas. Olha só, há algum tempo nós tivemos um concurso, tá? Já faz algum tempo, tá? Mas nós tivemos lá um concurso da Polícia Federal. Tá? Agora me falhou a memória se foi da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal. Mas, pessoal, o concurso estava marcado, tá? As provas marcadas para ocorrer lá no dia tal. E na semana do concurso,
na semana do concurso, sai uma decisão da justiça suspendendo a aplicação daquelas provas. Tá legal? Então, imagina só, né? Você que estava estudando para aquele concurso, a insegurança que te deu, bem, justamente na semana das provas, a suspensão. E para piorar, né, 3 dias depois, ou seja, praticamente na véspera das provas, né, na véspera lá do concurso, saiu uma outra decisão judicial revertendo aquela primeira e suspendendo a suspensão, ou seja, mantendo a aplicação das provas. Imagina só a instabilidade que gerava essas decisões em sentidos contrários, né? Imagina essa instabilidade, né? Lá, sob o ponto de vista do concurseiro, das pessoas que iriam prestar esse concurso. Então, para evitar essa instabilidade ela é indesejável, ela não é salutar para o mundo jurídico. Para evitar essa instabilidade é que surge aqui o princípio da segurança jurídica. O seu objetivo é manter o status quo. Bacana? Então, o que vai ocorrer? Essa segurança jurídica, né, esse princípio, ele não é exclusivo aqui do direito administrativo, né, é um princípio geral do direito, tá? Mas aqui dentro do direito administrativo, ele assume uma outra conotação, né, uma segunda conotação, que busca dar uma maior previsibilidade à atuação do poder público. Bem, então é uma forma de quê? De proteger o particular, de resguardar o particular, de que diante dessas situações, normalmente a administração age daquela forma, tá bem? Dando essa previsibilidade, né? Essa previsibilidade é boa para as relações jurídicas, é boa para a economia, é boa para os agentes econômicos, tá? Ela é salutar para o país, ela é salutar para o mundo jurídico. E a segurança jurídica, ela acaba se materializando em uma série de institutos, uma série de regras aqui dentro do direito e do direito administrativo, tá? Por exemplo, nós temos os institutos da prescrição, nós temos os institutos da decadência, tá? A própria proteção à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, né? Que a gente entra num juridiquês um pouco maior, mas é importante a gente perceber que essas expressões elas podem aparecer na hora da prova, tá? E são situações em que busca-se resguardar, busca-se proteger determinada decisão judicial. Já transitou em julgado, né? Não cabe mais recursos. Eu vou proteger determinados vínculos jurídicos que já se consolidaram, porque já se passou muito tempo, tá bem? E nós temos também outros exemplos de aplicação do princípio da segurança jurídica. Por exemplo, a aplicação, né, a vedação, a aplicação retroativa de nova interpretação. Olha só, pessoal, imagina aqui comigo que você vai lá declarar o seu imposto de renda, tá? Vai lá declarar o seu imposto de renda perante a Receita Federal do Brasil, um órgão público, um órgão administrativo. Imagina só que não houve nenhuma mudança de lei do ano passado agora. De 5 anos para agora, não houve nenhuma alteração quanto à legislação do imposto de renda, tá? Só por hipótese. E você vinha declarando todos os anos o imposto de renda daquela mesma maneira, né? E imagina só que agora você declarou novamente seu imposto de renda e a Receita Federal, ao examinar o seu imposto de renda, ela faz o seguinte: olha, não foi alterada nenhuma norma, mas agora a Receita Federal mudou a sua interpretação, o seu entendimento sobre aquelas mesmas normas. Daí até aí tudo bem. É possível sim que o órgão público ele evolua o seu entendimento. Antes ele interpretava da maneira A, agora ele interprete da maneira B. Isso faz parte, né? Essa dinâmica da interpretação, isso é inerente ao direito. Agora, o que se veda é que a Receita pegue esse novo entendimento, esse entendimento A, e sai aplicando para aquela sua declaração do imposto de renda de 5 anos atrás. Tá bem? Então, o que se veda é aplicar retroativamente uma nova interpretação, porque isso violaria o princípio da segurança jurídica. Tá legal? Nós temos também aquelas situações em que o vínculo, né, ou o ato administrativo, ele acaba sendo protegido porque passou muito tempo. Tá? Então, por exemplo,
quando é praticado um ato pela administração pública e esse ato, amigos, ele até tem um defeito. Ele tem um defeito, mas esse defeito ele demora muitos anos para ser detectado. Então, o que vai ocorrer? Nos atos administrativos que geraram efeitos favoráveis aos administrados, a administração ela tem um prazo, em regra, de 5 anos para detectar aquele vício, aquele defeito. Passado esse período, a administração ela não mais poderia anular aquele ato. Por quê? Imagina só, você praticou um ato hoje e 5 anos depois a administração vem te questionar. Tá? Quando se passa muito tempo, esse questionamento, esse desfazimento do ato geraria uma instabilidade muito grande, então aquele ato vai ser protegido pela decadência, tá? Por esse prazo decadencial que em regra é de 5 anos. Existem situações, por exemplo, quando o chamado agente de fato pratica um ato administrativo. Tá? O que é isso, Dáudio? Eu não conheço agente de fato, funcionário de fato. Traduz aí para mim o que significa esse terceiro exemplo. Olha só, imagina que uma determinada pessoa tomou posse em um cargo público, tá? E esse cargo público era um cargo que exigia nível superior, belezinha? Era um cargo de nível superior, mas a pessoa, quando tomou posse, ela não tinha nível superior, ela só tinha nível médio. Mas na hora ali de examinar os documentos, aquele passou batido, né? E a pessoa acabou assumindo aquele cargo sem preencher todos os requisitos para tomar posse para assumir aquele cargo. O que ocorre? Tempos depois, a administração vai lá e detecta, né? Opa, peguei esse cara. Ele está tentando ocupar esse cargo aqui de nível superior, mas ele tem apenas nível médio. Então, o que vai ocorrer? Aquela pessoa vai perder o cargo, porque ela não tem o requisito para ocupar o cargo. Agora, imagina só que até a administração pública detectar aquele vício, o camarada praticou centenas, milhares de atos administrativos. E o que ocorre? A segurança jurídica, ela diz que, em regra, os atos praticados por aquela pessoa cuja investidura, cuja posse tinha ali um defeito, os atos por ela praticados, eles serão mantidos. A administração vai tolerar aquela falha, aquele problema na competência para a prática do ato, tá? Porque entende que é do interesse público, que haveria ali uma instabilidade muito grande se ela saísse anulando, né, e desfazendo todos os atos praticados por aquela pessoa. Belezinha? Então, é outro exemplo de incidência do princípio da segurança jurídica, a manutenção dos atos praticados por pessoas cujo vínculo, né, tem ali algum defeito, é um exemplo lá do agente de fato. Bacana? A gente até já havia adiantado, mas percebam que aqui fica muito claro a tensão que existe entre, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da autotutela e o princípio da segurança jurídica. Então, nas situações em que é praticado um ato, o ato ele é ilegal, mas aquele ato acabou passando mais de 5 anos desde a sua prática, então, em regra, aquele ato não será anulado. Tá? Então, é um ato que viola o princípio da legalidade, mas por razões de segurança jurídica, eu vou tolerar aquela ilegalidade. Há situações em que, entre a segurança jurídica e a legalidade, vai prevalecer a segurança jurídica. Há situações em que o confronto, tá, entre a ponderação entre o princípio da autotutela, autocontrole, e o princípio da segurança jurídica, aqui, né, há situações em que vai prevalecer o princípio da segurança jurídica. Bacana? Muito bem, segura aí, pessoal. Segura a segurança jurídica, porque tem tudo a ver com este princípio aqui da confiança ou da confiança legítima. Olha só, antes de trazer os detalhes aqui da confiança, tá? Eu quero lembrar que a segurança jurídica, ela pode ser examinada sob um ponto de vista objetivo, que é o que a gente estava falando até há pouco, e também sob um ponto de vista subjetivo. Bacana? O ponto de vista objetivo, amigos, esse sentido objetivo da segurança jurídica, ele diz respeito à estabilização
A estabilização do ordenamento jurídico das relações jurídicas de um modo geral. Está ligado à ideia da prescrição, da decadência, da proteção à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e por aí vai. Todos aqueles exemplos que a gente já comentou. Mas é possível que a gente examine também a segurança jurídica sob um prisma subjetivo, sob o ponto de vista do sujeito, sob o ponto de vista do administrado, que confia na legalidade da atuação do poder público e deposita uma confiança legítima de que os atos que são emanados do poder público, eles estão de acordo com a lei. Então é nisso que consiste esse lado subjetivo do princípio da segurança jurídica. Esse lado subjetivo da segurança jurídica é justamente o princípio da confiança legítima do qual nós falaremos agora. Legal? Não é esta estabilização do ordenamento do mundo jurídico, tá? Mas é uma questão de confiança que o cidadão deposita na legalidade da atuação do poder público. Bacana? Então, nesse sentido, feita aí essa primeira distinção, tá? Eu quero lembrar, reforçar que a confiança, o princípio da confiança é o lado subjetivo da segurança jurídica, é o ponto de vista do cidadão, do sujeito que confia nesta licitude, que confia que os atos praticados estão de acordo com a lei. Legal? E o princípio da confiança legítima, ele vai justamente atuar no sentido de evitar comportamentos contraditórios por parte da administração pública, tá bem? Então grave aí. Anda de mãos dadas com a segurança jurídica, o princípio da confiança consistindo em seu viés subjetivo, cuja visão do cidadão, cuja visão do administrado, e ele deposita uma confiança na legalidade da atuação do poder público e a partir daí proíbem-se comportamentos contraditórios por parte do poder público. Belezinha? Muito bem. Olha só, pessoal. Agora nós vamos falar aqui sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade antes da gente fechar esse bloco. Tá? Grosso modo, quando eu falo em razoabilidade e proporcionalidade, são postulados que vão exigir, grosso modo, um certo bom senso por parte da administração pública. Legal? São princípios que normalmente andam de mãos dadas, andam juntos, que vão exigir que a administração pública ela não pratique, que ela não cometa excessos, tá bem? E os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles consistem no sentido material, no sentido substantivo do devido processo legal. Legal? Nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, essa garantia do devido processo legal. E o devido processo legal ele tem essas duas dimensões. A dimensão formal, adjetiva, que são aquelas garantias processuais, e eu tenho a dimensão substantiva, a sua dimensão material. Justamente os princípios são justamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Percebam que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles vão atuar principalmente no controle e nos limites dados para a prática de atos administrativos discricionários. Nós sabemos que nos atos administrativos discricionários, o agente público, dentro de um certo limite, que é dado pela lei, o agente público ele pode tomar decisões. Ele pode avaliar conveniência, oportunidade e decidir se ele vai praticar esse ato aqui de cima, esse do lado, esse aqui de baixo, tá? Dentro daqueles limites dados pela lei, é o agente público quem decide. E olha só, pessoal, uma parte desses limites também é dada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Bem? Então, eles são muito importantes na limitação da discricionariedade dos agentes públicos. E percebam que se o agente público ele pratica um ato aqui de fora dos limites dados, dos contornos dados, inclusive pela razoabilidade e pela proporcionalidade, aquele ato é um ato arbitrário, é um ato ilegal. Então percebam, amigos, que razoabilidade e proporcionalidade vão condicionar, são critérios para a validade do ato administrativo. Se eu pratico um ato que não é proporcional, se a administração pratica um ato que não é razoável,
aquele ato, amigos, é um ato que é inválido. Bem, então, a razoabilidade e proporcionalidade não são meras recomendações, são exigências para que o ato administrativo seja realmente válido, tá? De sorte, aqui é importante a gente se lembrar, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são critérios que podem ser utilizados para avaliar a legitimidade, a legalidade do ato, inclusive podem ser utilizados pelo judiciário nessa situação. Bacana? Olha só. Normalmente, tá? Razoabilidade e proporcionalidade são utilizados como sinônimos, né? Na verdade, é muito imprecisa a distinção feita pela doutrina entre razoabilidade e proporcionalidade, tá? Existem autores que chegam a dizer que são sinônimos, existem autores que chegam a dizer que a razoabilidade, né, que a proporcionalidade é um desmembramento da razoabilidade, há quem diga que é exatamente o contrário, tá? Então não é muito claro a definição, a distinção entre cada um deles, tá? Mas tomando por base aqui a doutrina majoritária, vamos dizer assim, nós podemos considerar a razoabilidade como sendo essa necessidade do poder público utilizar meios compatíveis para os fins que pretende alcançar. Legal? Então, essa compatibilidade entre meios e fins, isso é dado justamente pelo princípio da razoabilidade. Olha só, pessoal, até pouco tempo atrás, nós tínhamos que utilizar a máscara de proteção facial. Era uma exigência que nos foi colocada, tá? Mas a utilização de máscara nada mais era do que um meio para alcançar um fim. Por exemplo, a redução, né, da transmissão lá da Covid-19, tá? Então, era um meio que foi imposto para se alcançar um fim. Será que é razoável exigir a utilização de máscara para evitar a disseminação da Covid-19? Tá? Será que essa exigência é razoável? Tá? Então, essa avaliação, né, que foi feita no sentido de que era razoável, ela decorria justamente desse juízo de razoabilidade, meios compatíveis com os fins pretendidos. Tá legal? E a razoabilidade, ela permite descartar aquelas soluções absurdas. Imagina só, né, por hipótese, para evitar a transmissão da Covid-19, eu vou exigir que todo mundo que saia na rua utilize aquelas roupas de astronauta. Né? Aquelas roupas de astronauta, parece um escafandro lá, com aquela redoma, aquele aquário em volta do rosto. Vem cá, será que não é meio absurdo fazer essa exigência pensando no fim a ser alcançado? Então, quando a exigência que é imposta à sociedade, ela não responde a essa pergunta, né? Será que aquilo é absurdo? Será que aquilo é bizarro, é desarrazoado? Né? Nós estaremos dentro desse juízo de razoabilidade. Belezinha? Agora, a proporcionalidade, por outro lado, ela representa a proibição de excessos por parte do poder público. Então, existem 3 perguntinhas que buscam responder se aquela atuação, se aquele ato, ele é proporcional ou não. Então, pergunta-se, né, se aquela atuação, se aquela exigência, ela é necessária. Se ela de fato é necessária. Será que aquela providência, aquele ato praticado pelo poder público, se ele de fato é adequado para alcançar os fins desejados? Será que, vem cá, fazendo ali uma avaliação, né, o trade-off daquela exigência, será que há mais prós do que contras? Tá? Então, nesse sentido, amigos, a proporcionalidade, tá, ela, em geral, ela acaba sendo desmembrada aqui em 3 requisitos. Legal? Então, avalia-se se aquela exigência feita pelo poder público, se ela de fato é necessária, né? Ou se haveria um meio menos gravoso ao cidadão para se alcançar aquela mesma finalidade. Será que aquele ato, aquela exigência feita, ela de fato tem a possibilidade de alcançar os resultados almejados? Será que ela é adequada para aquela finalidade? E, finalmente, né, qual que é o trade-off disso aí? Se os benefícios, de fato, superam as restrições impostas, tá? Então, tudo isso decorre aqui especificamente da proporcionalidade, que, em geral, acaba andando de mãos dadas com a razoabilidade. Com isso, amigos, a gente encerra esse bloco, tá? Mas não acabou o nosso assunto, a gente encerra aqui e na sequência a gente retoma com mais alguns princípios implícitos da administração pública.